A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de algumas situações, hoje a gente conseguiu dar uma parada. Nos perdoe, você que não estava aguardando no dia de ontem, para podermos estar fazendo aí essa nossa live, esse momento de comunhão, um momento de Santa Ceia, né? Mas eu penso que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero orar com você nesta hora, quero compartilhar a palavra de Deus. Para nós é um motivo de muita alegria, amém? Poder estar aqui compartilhando do amor de Deus com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos falar com Deus? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te louvar, nós queremos adorar o teu santo nome. Ó Deus, hoje o Senhor preparou esse momento para que pudéssemos estar com os irmãos pela internet. Ó Deus, Pai, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações através da Tua palavra, nos edificar, Senhor, ó Deus, Pai, para estarmos no centro, Senhor, ó Deus, Pai querido, do Teu querer, ó Pai. Operando o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, Pai, vai abrindo o nosso entendimento, nos dando graça, sabedoria, discernimento sobre todas as coisas, ó Pai. Operando o Senhor, Pai querido, Pai amado, a Tua glória com certeza será manifesta. Vá ao encontro do coração dos Teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe, queridos, é interessante o fato ocorrido assim da gente não poder ter conseguido preparar e fazer a gravação anteriormente para os irmãos, principalmente sendo dia de Santa Ceia. Eu me deparei com um contexto que eu vivia, eu ficava muito nervoso quando eu não conseguia fazer as coisas conforme eu tinha planejado, eu ficava muito ansioso por causa dessas questões, das intempéries que aconteciam na minha vida, e eu ficava um pouco agitado, sabe, queridos? Eu não sei se você é assim. Você é assim? Você, quando a coisa que você programou não começa a dar certo, não dá certo, quando começa a vir aí as interferências, as intempéries, e a coisa não vai como você queria fazer, como você fica meio nervoso, você fica meio ansioso. Eu confesso que eu ficava nesse estado mesmo, sabe? Por causa das obrigações, por causa das cobranças, e assim, quando a coisa, sabe, assim, passava um turbulhão de coisa na minha cabeça. Aí Deus foi tratando comigo. O melhor cara para tratar com a gente é o Espírito Santo de Deus. E ele foi tratando comigo sobre estas questões. Então, se porventura você vive esse momento, se você passa assim, e eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu acho que de repente Deus não permitiu que eu fizesse a live para ontem, preparasse tudo para ontem, de repente para ver como é que estava o meu coração em relação a essa palavra, amém? E a palavra está lá, Mateus capítulo 6, eu estou aqui com a Bíblia aberta, se você quiser abrir. Mateus capítulo 6, tem umas coisas muito fortes aqui para a gente poder meditar. Nós vamos ler alguns textos, mas fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus fala assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com que haveis de comer, com que haveis de vestir, nem pelos vosso corpo, com que haveis de vestir. Vamos ler aqui de novo aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Sabe, Jesus ele estava falando sobre esse processo da necessidade da vida, das coisas da vida, E sabe, as coisas da vida podem nos deixar ansiosos. Eu
comecei a observar isso na minha vida como pai, como esposo, na minha vida como pastor. Eu comecei a ver esse processo do afã das coisas, de estar ansioso. E eu passei a descobrir que isso não é bom para mim, não me fazia bem, e me tornava até às vezes iracundo por causa dessas coisas. Mas assim, Deus foi tratando comigo e uma coisa eu passei a aplicar na minha vida, e eu queria te falar justamente sobre isso. A primeira coisa, se você pode impedir um problema que vai estourar no dia seguinte, faça algo. Agora, se você não pode fazer nada a respeito, não se angustie antecipadamente. Eu ficava angustiado porque eu não tinha como resolver os problemas, as circunstâncias, e eu ficava numa angústia, numa ansiedade das coisas, e isso me fazia mal. Sabe, queridos, é interessante a gente pensar, eu não sei se você é assim, é terrível, sabe, é terrível quando alguém fala para você, fala de um problema, às 23 horas, por exemplo, antes de um feriado, sabe, onde está tudo fechado, onde as pessoas que talvez você precise de alguma coisa, contactar, você não pode achar essas pessoas, não há nada que você pode fazer para solucionar aquele problema. Como é que você fica? Aí eu ficava numa angústia, numa ansiedade, numa crise, sabe? Querido, ansiedade. E quando marcavam reunião comigo, misericórdia, sabe? Eu andava numa ansiedade, preocupado. Filho, a ansiedade é algo que, se a gente não cuidar, acaba com a gente, amém? Então a gente acaba identificando o seguinte, olha, querido, quando se apresentam esses problemas, se eu não posso fazer nada a respeito no imediato, no agora, aí, por que eu vou sofrer? Isso o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Vamos pensar nisso amanhã, quando nós podemos agir. Agora, sofrer por aquilo que você não pode resolver de imediato, querido, por que vai fazer isso? E um dos grandes males dos nossos dias é a ansiedade, filho. É a ansiedade, especialmente no que diz respeito ao nosso sustento, às nossas necessidades, principalmente nos tempos de hoje, nesse tempo aí que nós estamos vivendo, da questão da pandemia. Queridos, quantos estão aí numa condição, sabe, de ansiedade por causa da situação, como as coisas estão indo? Jesus, ele chama as pessoas para seguir, chama aquele grupo de homens a seguir, os quais cada um daqueles homens estavam sujeitos às mesmas ansiedades materiais, características, né, de todo ser humano. Ansiedades materiais são características de todo ser humano. Ansiedades materiais são características de toda espécie da humanidade. Amém? Tá? Então, agora, como lidar com isso? Vamos dar um exemplo dos homens que Jesus chamou. Amém? Pedro trabalhava numa indústria pesqueira. Simão, o Zelote, era um radical de extrema esquerda. Mateus era um fiscal de imposto de renda. Zaqueu era um alto funcionário da fiscalização de impostos da prefeitura de Jericó. André era pescador e foi relações públicas do colégio apostólico. Sabe? Lucas foi o médico que socializou a sua profissão ali no meio das pessoas. Todos homens que corriam riscos de cair na ansiedade por conta das necessidades materiais. Quando eu falo bem de materiais, tá? Eu falo das necessidades materiais. Todos nós podemos cair nessa questão da ansiedade das coisas, dos afãs, das necessidades que nós temos. Agora, como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Sabe, a Bíblia traz, Jesus está trazendo aqui nesse texto, depois você continua lendo, no capítulo 6, do 19 até o 34, Jesus está falando algumas coisas muito fortes sobre razões para não cairmos na ansiedade.
Não caia na ansiedade. A palavra de Deus para nós nessa noite de Santa Ceia é o quê? Não caia na ansiedade. Primeiro, olha bem, verso 19 ao 21, Jesus tratando aqui nesse capítulo, ele fala assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, para vós outros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Não ajunteis para vós tesouros no céu, mas, Jesus, tem misericórdia, peraí, mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões nos escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Nós estamos com a Bíblia aqui um pouquinho, uma versão diferente, a gente já tem assimilado na mente aqui os textos, e a gente às vezes vai ler e fala o texto lá e tal, amém? Até às vezes um pouco de falta de atenção, mas vamos trabalhar aqui em cima do texto aqui. Olha bem, algumas razões para a gente dizer não para a ansiedade. Primeira coisa, ó, os bens deste mundo podem ser roubados e podem ser o quê? Deteriorados. As coisas deste mundo podem ser roubadas e podem ser deterioradas. Então, querido, olha bem, se você anda no afã das coisas desse mundo, de uma hora para outra pode se ir. Então, se você coloca o teu coração aí, se você coloca a tua vida nas coisas, você pode ganhar uma grande frustração e passar por grandes males, até mesmo de saúde, por conta de um dano, de uma perda ou deterioração destas coisas. Então, quando você coloca aí a sua ansiedade, sabe, nas coisas materiais, você pode correr o risco. Sim, não estou falando que você não tenha as coisas materiais. Sim, tenha, mas que o seu afã de vida não seja as coisas materiais. A segunda coisa, ó, porque os bens deste mundo podem o quê? Poluir a vida com a cobiça. Cobiça, a palavra aqui é cobiça, tá? Cobiça. Versículo 22 a 23, Jesus fala assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Isso fala sobre cobiça. Os olhos são lâmpadas para o corpo, amém? Então, porque aquilo que a gente coloca como foco em nossos olhos, aquilo que a gente coloca como pretensão aos nossos olhos, pode o quê? Pode representar para nós um tipo de caráter que determina se estamos ligados a valores terrenais ou se estamos ligados a valores celestiais, valores do céu ou valores da terra. Eu acho lindo quando Salomão escreve em Provérbios capítulo 23, 4 e 5, diz assim, ó, não te fatigueis para enriqueceres, e não apliqueis nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porquanto certamente criará asa e voará ao céu como a águia. Coisas materiais se vão, filho. Coisas materiais, queridos, ficarão, passarão, voarão. Aí Salomão está passando, está falando. E a sua saúde, por causa da sua ansiedade, do afã das coisas, como vai ficar? Então a ansiedade é um problema. Eu andava ansioso, então até a minha saúde, sabe, querido? Estava somatizando enfermidades por conta da ansiedade. A gente precisa trabalhar isso. Jesus estava ministrando isso e falando sobre esses pontos. Ele fala aqui do 19, do Mateus 6, de 19 até 34, ele fala sobre tesouro no céu, fala sobre luz e trevas, fala sobre os dois senhores e fala sobre a ansiedade da nossa vida. Tudo isso são alguns exemplos para nós. Então, motivos para não andar ansiosos, é isso que eu quero falar com você. Porque os bens desse mundo exigem do homem uma dedicação de servo. Quando colocamos diante de duas opções, ou Deus ou as riquezas. 24 aqui dizem, ninguém pode servir a dois senhores, porque não há
Porque ou há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, de quem que você é escravo? A ansiedade é um sentimento dos escravos, tá? A ansiedade é um sentimento dos escravos dos bens materiais. Que coisa! Que coisa! Às vezes a gente não se depara que nós estamos nos tornando escravos das coisas materiais, dos bens materiais. Isso é um perigo. É um perigo, sabe? Nós nos tornamos tão escravos dos bens materiais que nós não olhamos para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Nós não olhamos, sabe? Nós olhamos só para as coisas materiais. Nós damos mais dedicação para as coisas materiais, de buscar as coisas materiais por conta dessa nossa ansiedade. E a família, como vai? Nós celebramos ontem Dia dos Pais. Como é que foi o seu Dia dos Pais? Preocupado com as coisas ou amando a sua família, abraçando a sua família? Como foi o seu dia de ontem, Dia dos Pais, meu querido? Então a ansiedade é um sentimento de escravos dos bens materiais. Se você anda ansioso pelas coisas, com que é a vez de comer, com que é a vez de beber, com a vez de vestir, sabe? Se você anda ansioso pelas coisas, cuidado, porque um dos grandes perigos é esse, ser escravo dos bens materiais. Sabe? Qual Deus você está seguindo? A Deus ou o Deus das riquezas? Ao Deus verdadeiro ou ao Deus das riquezas? Jesus foi confrontando ali. A quarta coisa que eu quero te falar, sabe, que um dos grandes perigos aí da gente é buscar a ansiedade. O verso 25 ele fala isso: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que é a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quando que é a vez de vestir. Ele está falando aqui, sabe? Ele está falando por quê? Porque uma das estratégias, o grande perigo da gente deixar a ansiedade nos envolver é que as estratégias de Satanás é fazer com que o homem lute por coisas que não têm relação com aquilo que é as suas necessidades básicas. Sabe? Eu acho que esse ponto aqui é muito forte. Eu estava ouvindo hoje uma palavra do pastor Josué Gonçalves, sabe? E ele falou algo assim dentro de um testemunho que ele estava dando, de um camarada que estava curtindo mesmo, fantasticamente, com aquele carro maravilhoso que ele tinha, aquele carrão que ele tinha e tal. E aí o camarada fala, não, agora eu estou pensando em pegar uma Ferrari e tal e tal. E aí foi lhe perguntado, mas vem cá, você está pensando em pegar uma Ferrari, mas e sua casa? Você tem casa própria? Não, eu pago aluguel. Isso fala sobre prioridades, sabe? Isso fala sobre prioridades. Isso fala sobre vaidade. E isso é perigoso. Tem gente que está ansioso por coisas que não são prioridades. Isso é perigoso. Olha bem, sustentar uma Ferrari e pagar aluguel. Preste bem atenção, queridos. Que incoerência! Eu achei muito forte e encaixa bem nesta palavra para nós nesta hora. Provérbios capítulo 30, Salomão verso 8, diz o seguinte: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume. Estava falando com Deus, porque ele sabia como é que ele era. Ele tinha noção de quem ele era. Ele sabia do controle que ele tinha. E olha que Salomão foi o homem mais rico. Mas ele fala assim, Senhor, me dá a porção de costume. Não é mais, né, mesmo? Me dá a porção de costume. Quantos, queridos, que se perdem quando tem um pouco mais? Quantos que se perdem, vou repetir, quando tem um pouco mais? Perdem o quê? As suas prioridades. Então, eu quero te fazer pensar, o que você prefere? A plenitude de Deus na sua vida ou se afastar por causa das questões da cobiça do homem?
Eu penso que Deus provê. Eu acho interessante o Pai Nosso, que Jesus falou, que o pão de cada dia seja nos dado, é justamente a provisão que nós precisamos. É claro que se a provisão que você precisa, que Deus vê que você precisa, é de um carro novo, é claro que Ele vai prover para um carro novo. Mas que isso não seja a ansiedade da sua vida. Quantas pessoas estão hoje enfermas por conta dessa questão da ansiedade? Você já pensou sobre isso? A ansiedade, ela impede o homem a possuir as coisas quando elas lhe são dadas. Porque ele acredita na promessa, porque ele não acredita na promessa daquele que supre todas as nossas necessidades. Então a ansiedade impede ele de possuir aquilo que Deus deu. Porque ele não acredita que Deus pode suprir as suas necessidades. É isso que Jesus está falando. Olha, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. É interessante que ele continua falando e ele ensina sobre a questão que Deus traz as suas, opera sobre as nossas necessidades. Um pai, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Um pai tem muitas coisas para dar a seus filhos. Todavia, muitos não recebem porque o que o pai tem para lhe dar, porque elas às vezes não acreditam nisso, não acreditam que o pai tem para dar. Não acreditam que o pai pode dar. E aí então se tornam-se ansiosos no afã de querer conquistar. Jesus está falando para não andarmos ansiosos com as coisas. Então, falta de fé, de acreditar em Deus, é um grande risco, é um grande problema na vida dos ansiosos. Acreditar no tempo de Deus, na hora de Deus, é um grande perigo para os ansiosos. Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas é o grande perigo sobre os ansiosos. Jesus falou, olha bem, queridos, verso 26 de Mateus 6, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quanto que você vale? Então a ansiedade, ela sobrevém quando a gente não crê no senso de valor de Deus por nós. Você tem senso de quanto você vale para Deus, filho? Você tem senso, filha, de quanto você vale para Deus? Creia que você tem valor para Deus. E como eu creio? Confiando em que Ele sabe o que é melhor para você. Nesta hora eu quero te falar, confie que Deus sabe o que é melhor para você. Jesus continuando ensinando e ministrando sobre esse texto, fala assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um couro ao curso da sua vida? Pode mudar um pouquinho a estatura da sua vida? Deixa eu te dizer, a ansiedade, ela não prolonga a vida. A ansiedade, ela jamais pode aumentar os anos da existência humana, mas, pelo contrário, a ansiedade pode gerar crises de depressão, pode gerar crises de medo, pode gerar pânico por conta da ansiedade. Então, filho, a ansiedade é interessante, Jesus continuando falando, ele fala, por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Olha o que diz o verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus está falando, olha, esses homens se tornaram homens de pequena fé. Por que se tornaram homens de pequena fé? Porque a ansiedade não produz fé. A ansiedade não permite com que o homem descanse e confie na provisão diária de Deus. O salmista, no Salmo 37, 25, ele declara assim, ó, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Olha que coisa linda que a palavra de Deus e o salmista nos revela. Eu confesso, eu era super ansioso, mas hoje eu aprendi a confiar no Senhor. Mas hoje eu aprendi a esperar no Senhor. Sabe, queridos, eu vivi uma das experiências para mim mais linda na minha vida em relação a essa situação de ansiedade. Tinha uma carteira assinada, tinha uma instabilidade, tinha segurança. E depois, quando Deus fala e ministra poderosamente ao nosso coração, a gente abandona tudo para começar do zero. Como assim? Tudo. Abre mão de tudo para começar do zero. Eu tinha tudo para andar ansioso. Eu tinha tudo para ser ansioso. Mas eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi esperar no Senhor. Eu decidi lançar toda a minha ansiedade diante do Senhor. E eu descobri que o Senhor me curou da minha ansiedade. E o resultado disso é que a cada dia Deus está provendo o pão de cada dia. E eu quero louvar a Deus por isso. E hoje, aquela vida de tribulação que eu vivia, aquela vida de angústia que eu vivia, aquela vida ansiosa que às vezes me tornava iracundo por conta das coisas, se foi. Porque agora a minha ansiedade está descansando no Senhor. Na verdade, já não tenho mais ansiedade. Eu aprendi que o justo não vai mendigar o pão. Aprendi que o justo viverá pela fé. Eu aprendi. E Deus honra os seus filhos. Sabe, eu quero te fazer pensar, porque a ansiedade faz um mal terrível na nossa vida. Eu descobri. Eu descobri na minha pele. Eu descobri na minha carne. A ansiedade por dar resultados. A ansiedade pelas necessidades do dia a dia. A ansiedade daquilo que vão pensar. Sabe, a ansiedade de se apresentar bem. A ansiedade, sabe, de agradar as pessoas. A ansiedade do ser o modelo. Tudo isso eu descobri que estava fazendo mal para a minha vida. Mas hoje, sabe, há uma nova unção sobre nossas vidas. Há uma alegria que eu não tenho como descrever. E a cada dia Deus está nos surpreendendo. Porque eu abri mão, decidi abrir mão das coisas para ter aquilo que Deus tem para mim. Preste bem atenção. Às vezes você vai precisar de um novo recomeço na sua vida. É desafiador. Mas confia no Senhor. Se Ele te dá a direção, confia nele. Deus sabe e conhece quais são as necessidades humanas. Deus sabe e conhece quais são as suas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós queremos, o que nós não queremos. Ele sabe.
Diz o texto sagrado aqui, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos ou beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita todas as coisas. O meu Pai sabe todas as coisas que eu necessito. E eu vou te dizer, é o melhor ano da minha vida. 2020 tem sido o ano dos conquistadores, das promessas de Deus. É aquilo que nós estamos declarando na nação. E mesmo durante a pandemia, eu posso afirmar, tem se tornado o melhor ano das nossas vidas. Querido, eu quero te desafiar. Hoje não é o dia de nós nos preocuparmos com o amanhã. É isso que Jesus ensina. Portanto, verso 34 de Mateus 6, portanto, não os inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que você pode solucionar, ou o problema que você pode impedir, que se vai estourar amanhã ou no próximo mês, faça algo no sentido de resolver. Então, aquilo que é e que dá para você resolver, que você tem condição de resolver, faça o que precisa fazer. Mas aquilo que não está ao seu alcance, lance a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele cuida de nós. Aprenda o segredo do sustento. Coloque Deus como prioridade. É isso que diz o texto. Verso 33 diz o texto de Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A pastora Sandra ministrou ontem na igreja sobre o que é tudo. Tudo é a totalidade de todas as coisas. Preste bem atenção. É a totalidade de todas as coisas. A gente pode se envolver com todas as coisas, mas não ter a totalidade de todas as coisas. E Deus está falando, é a totalidade de todas as coisas. Então, Jesus está falando, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, ou seja, trabalhe pela expansão do reino de Deus, amém? Se entregue ao reino de Deus, faça as suas coisas, mas dedique-se ao reino de Deus, se entregue ao reino de Deus, trabalhe pela expansão do reino de Deus e viva verdadeiramente no reino de Deus. Deus tem o domínio e o controle de todas as coisas. Diz Ele vai trazer sobre sua vida todas as coisas vos serão acrescentadas. Provérbios 12, 17 diz o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Sabe, Deus Ele quer nos honrar, e fiel é essa palavra, e verdadeira é essa palavra. E Ele vai fazer justiça sobre sua vida, glorificando o nome dEle. Se você confiar nele, lançar a sua ansiedade diante dEle, não andar ansioso para que a ansiedade não gere enfermidade em sua vida. Pense nisso. Como você está, como você anda, como estão as coisas. Não fique ansioso. Deus cumpre o que promete. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pense nisso, eu amo a tua vida. Amém? Prepara o teu coração. Daqui a pouco a gente vai ministrar a ceia do Senhor. Deixa esse louvor ministrar sobre sua vida nessa noite. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Amém. Ansiedade. Esse é um grande problema. Que essa palavra nessa noite possa ter ministrado ao teu coração e que você venha refletir. Você venha refletir para começar a mudar a história da sua vida. Eu quero orar nesse momento. A Bíblia fala para que o homem examine a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. E que a gente venha a sondar e se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e depois comer e beber. Eu quero orar por você, que você possa estar se colocando diante de Deus nessa noite, amém? Aquilo que há em ti, que você identifica que precisa de mudanças, apresenta diante de Deus nessa hora.
E logo depois nós vamos consagrar os elementos da ceia. Deixa próximo aí, amém, de você os elementos e nós vamos santificar em nome de Jesus os elementos. Mas eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Pai querido, Pai amado, diante da Tua verdade, que é a Tua palavra. É certo, Senhor, ó Deus, que muitos de nós ainda não conseguimos lidar, Senhor, com a questão da ansiedade, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a vencer, Senhor, deste grande mal que tem afetado toda a humanidade e principalmente cristãos, Senhor, ó Deus. Pai querido, somos, Senhor, ó Deus, pecadores. A Tua palavra nos garante que nós não passamos um dia sequer sem pecar. Que o Teu Santo Espírito venha nos trazer à tona onde temos o entristecido, Senhor, onde temos falhado. Ó Deus, e queremos Te pedir perdão pelos pecados cometidos, Senhor. Pecados por palavras, pecados por pensamentos e pecados por atitudes, Senhor, ó Deus. Pai querido, que o Teu Espírito venha nos conduzir para que possamos alinhar as nossas veredas, ó Pai. Principalmente nesses dias que estamos vivendo, Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, Pai querido, Pai amado, para que possamos, Pai querido, romper, Senhor, nas adversidades e que possamos a cada dia confiar mais e mais no Senhor. O Senhor é a nossa esperança e a esperança que não falha. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas transgressões, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Paulo escrevendo aos irmãos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Sabe, aqui está pão, o pão que tem o simbolismo do corpo de Cristo, que foi entregue por nós para remissão dos nossos pecados. Ele se entregou por amor à minha vida e à tua vida. Este pão, ele tem a representação justamente do amor de Deus. O amor com o Pai, o amor com o Filho, o amor com o Espírito Santo, o amor para conosco, o amor de cada um para conosco. Mas também representa o amor do corpo, o amor entre os irmãos. Que possamos cada dia praticar o amor dos irmãos. Aqui está. Oremos e consagremos. Pai, nós queremos consagrar, Senhor, este elemento a Deus, a qual, Senhor, ó Deus, nos faz menção do corpo. Pai querido, como igreja, Senhor, que possamos viver em unidade, Senhor, ó Deus. Como igreja, que possamos viver a verdade da Tua palavra, Senhor. Como irmãos, Senhor, que possamos olhar, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, para cada um com os Teus olhos, ó Pai, sem distinção, Senhor, de raça, sem distinção de bandeira denominacional, Senhor, sem distinção da maneira com que trabalha, porque cada um, Senhor, o Senhor tem dado uma estratégia, ó Pai, que como igreja brasileira sejamos uma só, Pai, para a glória do Teu nome. Receba, Senhor, desde já louvor, Pai, e adoração de nossa parte, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Ele parte e ele declara: este é o corpo partido por nós. Entregue, partido não, entregue por nós. Então participemos aí, em nome de Jesus, do corpo de Cristo. Amém? Tenha liberdade. Aleluia. Diz o texto, verso 25, pois semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. O cálice da nova aliança. Amém?
é uma nova aliança, uma aliança de sangue. Cristo morreu para que através do sangue dele os nossos pecados fossem perdoados. Que possamos estar fazendo parte desse memorial, relembrando a morte de Cristo, o vitupério do Calvário de Cristo, para a vida eterna de cada um de nós. Pai, nós queremos consagrar este elemento, o suco de uva, Pai, ó Deus, a qual representa para nós o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Fazemos parte desta aliança, afirmamos a nossa aliança contigo, ó Pai, em nome de Jesus, através do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Participemos do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Estamos aqui, Pai, nesta noite diante de ti, Pai querido, separados pelo momento, pela circunstância, mas unidos, Senhor, no mesmo Espírito, Senhor. Que teu Espírito Santo venha, Pai querido, Pai amado, estar, Senhor Deus, afirmando, Senhor, esta unidade. E segundo o salmista, Pai, que, Senhor Deus, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam nesta unidade, que o Senhor venha liberar a tua bênção, Senhor Deus, para com o teu povo. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a tua igreja. Eu abençoo os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, as enfermidades que têm assolado, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, as questões necessárias, ó Pai, o pão de cada dia, os recursos financeiros. Ó Pai, em nome de Jesus, eu chamo a existência, Senhor, ó Deus, Pai, na vida dos teus filhos, tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que cada um deles precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu os abençoo nesta noite para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você que nos acompanhou até agora, nós estamos em 31 dias de oração, do dia 7 de agosto até 7 de setembro. Nós estamos num momento de quebrantamento, nós estamos num momento de propósito diante do Senhor. Eu quero te convidar, é um relógio de 24 horas. Se você desejar participar em oração, veja um horário aí que você gostaria de participar e comece a orar. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos profissionais da saúde, vamos orar para aqueles pais que perderam seus filhos, vamos orar por suas famílias que perderam seus entes queridos, vamos orar pelo governo, pelo presidente. Eu quero te chamar, amém, nesses 31 dias de oração. É o nosso segundo relógio de oração do ano que nós fazemos. Eu quero te convidar aí em nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo a oportunidade, venha nos fazer uma visita, amém? Nossos cultos são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h. Claro que estamos com normas de flexibilidade, mas eu tenho certeza que vai ter lugar para você, amém? A gente prepara um lugar para você e vai ser uma bênção na tua vida, amém? Então eu te espero. A Rua Tenente Antônio João, número 129, bairro São Geraldo, amém? Aqui em Volta Redonda. Eu amo a tua vida, eu quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Que o Senhor abençoe e os guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de cada um dos teus filhos. Que o Senhor sobre cada um de nós levante o rosto, nos dê a paz, nos proteja, nos guie, traga vida, traga saúde, traga prosperidade. Ó Deus, nós lançamos mais uma vez a nossa ansiedade diante de ti, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Deus te abençoe e até durante as nossas lives aí a semana, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.